Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a professora Bela pelo convite, para estar aqui com vocês. Falar um pouquinho dessa história, da ação do Ministério do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, eu diria, nesse processo do Brasil de estabelecer uma política, a forma que o Brasil atua em relação às migrações internacionais. Primeiro, assim, o Conselho Nacional de Imigração é um órgão tripartite, porque tem governo, tem sociedade civil, mas, assim, a sociedade civil desde o ponto de vista dos atores do mundo do trabalho, centrais sindicais, confederações de empregadores. Mas o CENIG também tem participação de representações da sociedade civil. E ao longo do tempo, nós, enfim, fomos aí trabalhando as nossas políticas, sempre no debate entre o governo e essas entidades. Se antes o Conselho era uma coisa muito mais... que atuava muito mais do ponto de vista formal, de normas e de discussões específicas e tal, ao longo dos anos, eu diria que ele cada vez mais participa dos grandes momentos que foram se consolidando em relação a uma política, como eu falei, a forma do Brasil lidar com as migrações e os migrantes. Então, eu comecei a atuar lá no CENIG em 2005, e naquela ocasião, claramente a gente estabeleceu duas agendas. Uma agenda era você tornar mais ágil o processo de emissão de visto de trabalho para que as pessoas pudessem vir para o Brasil, porque era um processo muito lento, burocrático, demorado, E além disso, a gente tentar aí preencher as lacunas, em relação às novas demandas que iam chegando em relação à questão das migrações no Brasil. E do outro lado, o CENIG acabou se envolvendo com um tema que até o ano de 2007, 2008, que era o principal tema do Brasil, que era a política em relação aos brasileiros no exterior, a emigração. Eu peguei um momento em que saiu o relatório da CPMI sobre a imigração que chamava CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Imigração Ilegal de Brasileiro para o Exterior, que aí colocava todo o sofrimento que os brasileiros tinham no processo migratório e tal. E isso pautou muito o país, pautou muito. Isso aí colocou o tema assim, numa prioridade muito grande em vários órgãos. E a imigração ficou um pouco de lado. Na verdade, o Brasil, eu diria que até o ano de 2007, 2008, a migração no Brasil era a imigração regional, principalmente bolivianos, que era a grande questão migratória do país. E a pauta do CENIG em relação a isso sempre foi de nós conseguirmos um mecanismo para que os bolivianos pudessem ter documentos no Brasil. Porque senão, se não tem documento, vai trabalhar como clandestino, vai trabalhar como ilegal, vai trabalhar sendo explorado. Então, a pauta do CENIG era essa. Tanto é que a gente até emitiu uma resolução pedindo ao Itamaraty que fizesse um acordo bilateral com a Bolívia, que acabou saindo, e que foi um início, vamos dizer assim, de um processo de documentação dos bolivianos. Mas, assim, a outra pauta grande do Conselho era o tema dos brasileiros no exterior. E isso o Conselho foi muito ativo nessa área. Eu me recordo que em 2007, nós fomos convidados para uma reunião lá em Bruxelas, quando formou-se a chamada Rede
de brasileiras e brasileiros no exterior, que foi talvez a primeira vez que os brasileiros que estavam dispersos pelo mundo, principalmente os da Europa, né, se juntaram e formaram uma espécie de colegiado ali, de uma rede que começou a organizar a demanda desses brasileiros em relação ao governo do Brasil, né? E, nesse mesmo ano, até por conta disso, né, o CENIG fez uma coisa assim que, na época, todo mundo tinha um pouco de medo disso, né, porque um ano antes, o governo mexicano tinha feito uma cartilha para os mexicanos que emigravam, e aí o governo americano taxou o governo mexicano de estímulo. Estão estimulando, porque ele ensinava, né? Não, se você for para o deserto, leva água. Mas, na verdade, estava protegendo os caras, né? Era uma atitude de prevenção, porque a gente não quer que os nossos nacionais sofram num processo migratório. E aí a gente, vamos fazer uma cartilha no Brasil. E todo mundo falava assim, não, mas está louco, o governo americano vai acabar com a gente e tal, não sei o quê. Não, a gente precisa dizer para os brasileiros os riscos, os problemas, até para eles se prevenirem, né? E aí que foi um primeiro, talvez, trabalho importante liderado pelo CENIG, que foi a elaboração da cartilha Brasileiras e Brasileiros no Exterior, Informações Úteis, que foi o primeiro documento que o governo fez, foi um documento que várias pessoas aqui, Márcia e outros, né, que ajudaram a construir, né? E aí, quando nós lançamos, eu me lembro bem, em janeiro de 2007, se não me engano, né, todo mundo estava um pouco assim, qual a reação que vai dar, mas foi super bem aceito o documento, né? Até porque a gente também se preveniu um pouco para não gerar problema. Então, e a partir daí, acabou o medo. Aí foi documento para cá, cartilha para lá, né? Hoje tem aí 200 mil cartilhas voltadas aos brasileiros imigrantes, que foram construídas a partir, né, da quebra de um paradigma. Tem que fazer, pô. Qual o papel do governo brasileiro em relação à imigração? Meu modo de ver, né? Nós não vamos proibir, não pode proibir. Como é que proíbe? Não proíbe. Mas também não vamos estimular, porque eu acho que o papel de todo o país é oferecer condições dignas de vida no seu território. Agora, se as pessoas querem migrar, o papel nosso é orientar, informar, prevenir para não dar problema e, obviamente, preparar os nossos postos no exterior a lidar com as demandas que vão surgir desse processo migratório. Então, a cartilha foi isso. Orientar, prevenir, dizer quais são, o que os consulados fazem, né? Para as pessoas estarem melhor informadas e orientadas. E aí vem, eu acho que isso também ajudou, talvez, não sei, né? Mas vem a história da rede de brasileiras e brasileiros, que por muito tempo foi o canal de interlocução das comunidades brasileiras no exterior com o governo brasileiro. Tinha uma coisa da internet, que ficava trocando e-mail, eu recebia 10 e-mails por dia dessa rede, e depois a rede acabou, né? Porque o Itamaraty, ele produziu, aí sim, ele fez todo um trabalho de criar um mecanismo formal de interlocução do governo com as suas comunidades, e também a rede entrou num processo de luta interna entre os seus integrantes, que acabou... o Fantasini estava lá na criação dessa rede, né, que acabou meio que parando, né, paralisando essa rede. E aí, junto com a cartilha, nesse processo de informação, surgiu um projeto no CENIG, que era a tal das casas do trabalhador brasileiro no exterior, né, que era uma coisa assim, né? Na época, nós tínhamos o ministro Lupe, que era muito fã dessa coisa, né, de, não, o Ministério do Trabalho tem que estar lá junto com os brasileiros e tal, não sei o quê. Então, vamos fazer as casas dos brasileiros. E aí já viu, né, porque aí o Itamaraty virou, mas peraí, casa de brasileiro no exterior é a embaixada, é o consulado, que história é essa? Então, assim, aí a gente, mas não é bem isso e tal, né, a gente quer, na verdade, ajudar, sim, porque o que acontecia na prática? Acontecia o seguinte, as pessoas eram exploradas. Não sabiam quem recorrer, o governo local não dava a mínima para os brasileiros,
as pessoas não sabiam os seus direitos, aí ficava mandando e-mail para a gente, está acontecendo tal coisa. No Japão acontecia muito isso. E a gente, precisamos fazer alguma coisa, não podemos deixar do jeito que está. E aí veio a história da casa e tal, e aí foi assim um parto, porque até o Itamaraty se convencer da casa, levou tempo e tal, não sei o quê. E aí o folclore, né? A gente acabou, primeira casa no Japão, que é onde, de fato era, onde estavam os problemas trabalhistas mais complicados, assim, e também era um pouco mais fácil, porque como todo brasileiro tinha condição legal no Japão, né? Era mais fácil de convencer até o governo japonês a aceitar a iniciativa. Então, convencemos, a casa vai sair, a gente encontrou um cônsul lá em Hamamatsu, o cara não queria de jeito nenhum fazer, olha, foi uma confusão. Então, isso levou meses sendo trabalhado. Aí, em 2010, sai a Casa do Trabalhador Brasileiro, a primeira, né, no Japão. E aí foi toda uma inauguração e tal, para nada, né? Porque a casa não deu certo. Por que não deu certo? Porque, na verdade, ela ficou fora do consulado, sabe? Uma estrutura que privilegiou o atendimento pessoal, físico. E, claramente, no Japão, as pessoas não têm tempo para ficar indo lá na casa, para ser atendido, esperando e tal. Não é assim, né? Aí a casa, na verdade, a casa foi criada como uma experiência piloto, ela não funcionou, mas nos ajudou a fazer um modelo que hoje dá certo, que é o Espaço do Trabalhador Brasileiro no Exterior, que aí sim a gente fez dentro do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, funciona até hoje, temos 2 atendentes, e o foco deles não é presencial, o foco deles é atendimento telefone, internet, né? Tem aquele pergunta-resposta online e tal, e lá funciona assim de uma forma, e até a atendente, a responsável pelo atendimento está aí, a Vanessa, está com vocês aí na conferência. Então, a coisa funciona. E, em paralelo à Casa do Japão, a gente começou também a fazer a outra casa, que era a casa que seria no Paraguai, e acabou sendo na fronteira do lado brasileiro, que é a Casa do Migrante em Foz do Iguaçu. Inauguramos em 2007 essa casa. E essa casa, até hoje, é um negócio assim que é fantástico, porque... E uma coisa que a gente aprendeu nessa questão toda é que mais importante do que a casa, a estrutura, o móvel, o equipamento, é o atendente. Porque se você não tem um atendente engajado, um atendente... Conhecimento, mas mais do que conhecimento, engajamento. Porque se não for assim, não vai. E a gente teve assim, a sorte de, em Foz do Iguaçu, contar com uma pessoa que é uma pessoa da Igreja Católica, que é a irmã Terezinha, que abraçou aquilo ali com uma força enorme. E ela não é, assim, mais do que a funcionária nossa, ela é a pessoa que abraçou a causa, vou dizer assim. E a Casa do Migrante Foz do Iguaçu funciona já há 7 anos, vai fazer 7 anos agora em junho, um tremendo sucesso. Nossa, nós fazemos ali cerca de 4.000 atendimentos ano. Ela é uma referência, falar em imigração na região é Casa do Migrante, e até hoje nós mantemos, nós temos uma gerência do Ministério do Trabalho em Foz do Iguaçu que mantém aquela casa e a coisa funciona muito bem, né? Então, assim, brasileiro no exterior, né? E migração regional, né? Lançamos o livro Migrações e Mercosul, as Migrações, também em 2008. E aí, em 2008, houve uma questão, um momento que foi, assim, extraordinário, que foi o seminário Oficina de Trabalho sobre políticas de imigração laboral que fizemos em Itapecerica da Serra, em São Paulo, quando reunimos várias pessoas que atuam na questão migratória, academia, sociedade civil, centrais sindicais, empregadores,
organizações internacionais, enfim, reunimos ali, foram mais ou menos 70 pessoas, que ficou ali em imersão por alguns dias, e dali surgiu o que foi, que até hoje é o documento de trabalho do CENIG, que é o documento que a gente chamou de documento de Itapecerica da Serra, que diz quais são as recomendações que o governo deveria se pautar em relação ao tema das migrações. Então, se hoje o CENIG ele, se pauta pelo tema do respeito integral aos direitos humanos e sociais, né? Eu sempre gosto de separar social de humano, embora eu saiba que social é dentro do humano, mas é sempre importante, porque isso, nós somos o Ministério do Trabalho e a gente acha que o tema social ele é fundamental do migrante. Então, foi ali que nós forjamos esse conceito, né, que saímos dali com aquele conceito. A OIT, naquela época, tinha feito um documento que foi fundamental para a gente, que era assim, ó, migrações, uma perspectiva de direitos. Então, esse documento foi essencial para a construção da nossa política, que acabou o documento levando a proposta de uma política. Em 2009, a gente lança a Política Nacional de Imigração e Proteção do Trabalhador Migrante, que é isso, migração como um direito, imigrantes como sujeitos desse direito, né? E a política é assim, começa com uma frase que eu acho que eu não sei por que ainda o Brasil não adotou. A migração é um direito fundamental das pessoas. Migração é um direito, né? Ninguém é obrigado a morrer num local que não consegue sobreviver. As pessoas têm o direito de sair. Ninguém é obrigado a ver sua família passar fome, ser privada e não poder ir buscar trabalho em regiões onde há prosperidade. Isso é da essência do ser humano, isso é um direito das pessoas, né? E temos que reconhecer esse direito. Ninguém está dizendo com isso que acabou as fronteiras, não se trata disso. O que se trata é que ninguém pode ser criminalizado por exercer um direito. Se a pessoa ingressou num país de forma irregular, está exercendo um direito e não pode ser criminalizada por aquele país por isso. Agora, aquele país pode manter ou não manter aquela pessoa, isso é outra questão, mas ele vai ter que respeitar integralmente os direitos fundamentais daquele imigrante. Então, assim, e aí a política traz lá todas as diretrizes que hoje pautam o CENIG, que levaram o CENIG a tomar inúmeras decisões, como, por exemplo, a resolução que garante às vítimas de tráfico de pessoas a permanência no Brasil, como, por exemplo, a resolução que instou o governo brasileiro a ratificar a Convenção das Nações Unidas para a Proteção de Direitos. Foi a partir dessa resolução que o governo se mexeu para ratificar, está tramitando no Congresso ainda, mas pelo menos encaminhou o Congresso, né? Enfim, resoluções sobre o direito à reunião familiar, que é sagrado para os migrantes, e aí vai, né? E aí vai uma série de... E vai até o momento em que a gente se depara com uma questão que é o seguinte: olha, tem um fenômeno migratório novo no Brasil, que é a chegada de haitianos. Como que nós vamos reagir a isso? Qual a reação do governo em relação a isso? E aí nós do CENIG dizemos assim, não, a nossa política é a respeito ao direito fundamental das pessoas, ainda mais essas pessoas que estão vindo depois de um terremoto, de uma situação de calamidade, etc, etc. Então, vamos acolhê-los. Essa foi a decisão do CENIG, tomada, né, logo no início do fluxo desses haitianos e que derivou a aprovação de uma resolução criando um visto para que os haitianos puderem vir formalmente ao nosso país. Eu não conheço, sinceramente, nenhum país que tenha feito isso. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço. Nenhum país do mundo dá visto para haitiano migrar. Nenhum. O haitiano, tem comunidade grande haitiana nos Estados Unidos, mas para chegar lá, ou é com reunião familiar, ou é no barquinho escondido, e aí não tem visto para eles, né? Então, assim, eu acho que essa construção,
ela não é retórica, ela tem efeitos concretos e que está aí colocado. E hoje, quando a gente vê todo mundo falando, né, não, poxa, a respeito dos migrantes, né, são pessoas que nós temos que acolher, que abrir o país, eu vejo muito desse trabalho do CENIG lá atrás, sabe? Porque não era assim, O CENIG lutou muito em relação a essa questão com outros órgãos de governo, né? Hoje está todo mundo alinhado, mas assim, não era bem assim que funcionava a coisa. Então, eu acho que é importante mencionar isso, né, essa trajetória do CENIG.